O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, está entrando no ar o programa Espaço Inclusivo, retratando a história de vida das pessoas com deficiência, projetos especiais, acessibilidade, atividades da vida diária e muito mais. Uma realização dos alunos do curso de Rádio e TV da Universidade Federal da Paraíba para a disciplina Estágio Supervisionado da professora Olga Tavares. Olá, ouvintes da Web Rádio Porto do Capim. Estamos dando início ao terceiro programa Espaço Inclusivo, sempre com o objetivo de tratar de acessibilidade e inclusão, trazendo entrevistas e muita informação para você. E comigo na apresentação de hoje, estamos com José Vitor. Olá, Vitor. O que temos para o programa de hoje? Olá, Taina. É um prazer estar aqui em mais um programa Espaço Inclusivo, com o objetivo de sempre, que é falar de inclusão social, acessibilidade e muito mais. E no programa de hoje estaremos falando de uma associação que faz um trabalho muito importante para pessoas com deficiência, a Associação de Deficientes e Familiares, conhecida como ASDEF, que foi fundada em outubro de 2003 como uma entidade de caráter associativo e sem fins lucrativos, voltada para a defesa dos interesses das pessoas com deficiência. Na sua trajetória, teve atuação de destaque na criação do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, também foi integrante da comissão que elaborou a minuta do projeto de lei que criou o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência em João Pessoa. Além disso, é suplente nos Conselhos Municipais de Assistência Social e da Saúde de João Pessoa e também trabalha na integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E no programa de hoje, vamos entrevistar Isidoro, ele que é presidente da ASDEF e vai falar de como funciona a associação, dos projetos e da acessibilidade. Vamos entrevistar Carolina Vieira, que é vice-presidente da associação e vai falar melhor do trabalho feito e de suas dificuldades como deficiente. Teremos a participação de André Souza, que é coordenador administrativo da ASDEF, vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência e sobre a questão de empregabilidade na associação. E também vamos entrevistar Daiane Almeida, estagiária do setor de comunicação da ASDEF, que vai falar um pouco do seu trabalho. E teremos também Gutenberg, que é usuário da associação Pratique Esporte e vai falar sobre a importância da modalidade esportiva para a sua vida. Então fique conosco, ouvintes. O nosso programa está apenas começando, você não pode perder. Estamos apresentando o programa Espaço Inclusivo, aqui pela Web Rádio Porto do Capim. Continue ligado. Muito bem, para começar o programa de hoje, vamos entrevistar Isidoro, que é presidente da ASDEF e vai falar um pouco para vocês sobre o trabalho da associação. A reportagem é de Otto de Souza. Muito bem, estamos aqui com o Isidoro, ele que é presidente da ASDEF, e ele vai falar aqui um pouco para os ouvintes do programa Espaço Inclusivo sobre a associação e o seu trabalho aqui na ASDEF. Isidoro, eu gostaria de saber o seguinte, você está aqui há quanto tempo na ASDEF, como é o seu trabalho? Fala um pouco aí para a gente. Bom, na verdade, nós estamos desde a fundação, né? Nós somos um dos fundadores da ASDEF em 2003, portanto quase 12, 13 anos, e é um trabalho árduo porque a gente tem nossa vida, nosso emprego lá fora, né? E a gente conduz e dirige esse trabalho nas horas vagas, né? Naquilo que sobra do nosso trabalho oficial, que é aquele lá fora que nos dá o sustento, né? Então não é uma tarefa fácil você conciliar o emprego, a família e a condução de uma entidade e atingir o patamar que a ASDEF atingiu, né? Outra pergunta, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua deficiência e a sua avaliação a respeito de um assunto que deixa muito a desejar, que é a falta de acessibilidade nos bairros, nas cidades, enfim. Fala um pouco aí pra gente. Bom, a minha deficiência é uma sequela de pólio que atinge a perna esquerda, né? Portanto, eu não tenho força nessa perna, não tenho comprometimento, né, da sua mobilidade. E consigo andar sem nenhum auxílio, de nenhum aparelho. Entretanto, a gente sabe que a questão da acessibilidade ela afeta uma gama enorme de pessoas, né? Não só as deficiências mais limitantes, como cadeirante, por exemplo, mas afeta toda e qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade de locomoção
né? E mesmo quem nem é deficiente, por exemplo, o idoso, a gestante, alguém que esteja temporariamente acidentado, eu tenho, obviamente, dificuldades, menos do que um cadeirante, provavelmente, mas tenho muita dificuldade quando, por exemplo, subir em escadas, caminhar pelas calçadas esburacadas e cheias de desníveis, de obstáculos, o risco de você cair e ter um agravamento da sua situação física, isso é muito presente, né? Já sofri muitas quedas que tiveram consequências, enfim. Então a questão da acessibilidade afeta, eu diria que no mínimo, metade da população de uma cidade. Sem sombra de dúvidas, a falta de acessibilidade com certeza é um problema constante e que precisa ser resolvido da melhor forma possível, não é isso? E para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte: quais são os projetos que a ASDEF vem desenvolvendo em benefício das pessoas com deficiência? Bom, projetos nós temos muitos, né? A gente sabe das dificuldades que é você tirar do papel um projeto que muitas vezes requer uma soma significativa de recursos financeiros, né? Nós estamos retomando em breve os cursos de capacitação, principalmente de informática, de Libras, aqui na sede. Estamos reforçando o balcão jurídico, que é o nosso serviço de assistência jurídica à pessoa com deficiência. Espero que agora, a partir de setembro, a gente tenha um reforço maior desse serviço aqui dentro. A inclusão no mercado de trabalho é sempre um ponto forte nosso, né? Recentemente nós ampliamos o quantitativo de vagas que nós temos lá no Detran. Vamos chegar a 120 pessoas com deficiência trabalhando através de um convênio lá no Detran. Estamos ampliando também lá no Tribunal de Justiça do Estado. A iniciativa privada, as empresas estão cada vez mais procurando a ASDEF para encaminhar pessoas com deficiência para trabalhar. Recentemente nós recebemos uma solicitação de uma empresa com 32 vagas. Estamos negociando com essas empresas melhores condições de trabalho para essas pessoas com deficiência. Também temos um foco muito forte na acessibilidade. Nós estamos com 2 projetos aí em negociação e, se derem certos, a gente vai fazer um amplo trabalho que seria uma análise das condições de acessibilidade de todos os prédios públicos federais da Grande João Pessoa, inclusive apontando as sugestões e as necessidades de possíveis adequações. É um trabalho grandioso. Estamos negociando em parceria com o Ministério Público Federal. Se tudo der certo, na parte final deste ano e no próximo ano, esse projeto vai mobilizar a cidade de João Pessoa em torno da questão da acessibilidade. Maravilha, show de bola. Então tá aí o relato do Isidoro, ele que é presidente aqui da Associação de Deficientes e Familiares, e com certeza esses projetos têm tudo para dar certo, né? Então agradeço a você, Isidoro, pela sua participação, os seus esclarecimentos que foram bastante importantes para o nosso programa Espaço Inclusivo. Obrigado, é sempre uma satisfação. Parabenizo pelo trabalho, pela iniciativa. A questão da comunicação alternativa é fundamental para quebrar o monopólio que existe da informação. Então, informação é poder, informação é transformação. É preciso mecanismos alternativos de comunicação para fugir do monopólio que existe hoje, principalmente no meio radiofônico e televisivo. Otto de Souza para o Espaço Inclusivo. E acabamos de ouvir o presidente da ASDEF, Isidoro, que participou do nosso programa. Ele que é também deficiente e é mais um exemplo de superação para todos nós. E agora vamos à segunda entrevista do programa, que será com a vice-presidente da associação, Carolina Vieira. Ela vai falar um pouco de seu trabalho e a respeito de como a ASDEF trabalha com a comunicação. A reportagem é de Jonas Monteiro. Vamos entrevistar agora Carolina Vieira, que é vice-presidente da ASDEF. Carol, há quanto tempo você trabalha na ASDEF? Olha só, eu na verdade entrei aqui para participar das atividades da instituição como usuária, né? Até então, na época, eu tinha acabado de sofrer um acidente, fazia um ano, estava recém ainda me adaptando às condições de ter me tornado uma pessoa com deficiência. E aí, o presidente da instituição, né, que é o Isidoro, Francisco Isidoro, ele era amigo da família já e nos convidou para vir participar das atividades. Ó, vem, Carol, e aí tu vê aqui o que é que tu pode participar. Logo de imediato, eu já fui assistida pelo balcão jurídico daqui, que é um dos serviços que a gente tem na instituição, porque na época a universidade da qual eu era aluna, né, me negou o direito de voltar a estudar, né, porque tinha que tornar a estrutura da universidade acessível, e me vendo nessa situação de exclusão, eu já entrei com um processo judicial pela ASDEF, né, para que a ASDEF me representando com o balcão jurídico, né, que graças a Deus hoje, depois de 8 anos, eu fui feliz e a gente ganhou, inclusive a causa, foi uma causa que foi reconhecida no Nordeste
como a primeira causa jurídica desse ponto de vista de inclusão para a educação que foi aceita. E então, aí dentro dessa atividade eu comecei a participar das atividades daqui da instituição e fui me tornando sócia, e aí logo em seguida fui participar do quadro da diretoria já como sócia, né, que eu era diretora de Relações Institucionais, e agora, nesse atual mandato, estou na condição de vice-presidente. Mas há exatos 8 anos eu participo como usuária, como sócia e como militante, e também agora no quadro da direção da instituição. Como você avalia a questão da acessibilidade no que diz respeito aos transportes públicos, às ruas de João Pessoa, e, na sua opinião, o que precisa ser feito para melhorar a acessibilidade para os deficientes? Eu praticamente não ando de transporte público por conta da minha deficiência, porque é uma deficiência que tem uma locomoção bem mais dificultada, né, do ponto de vista de outras deficiências, né, mas a minha locomoção ela praticamente não é feita do ponto de vista de calçadas e de transporte público, porque a gente não tem acesso. Para eu andar, eu precisaria de outra pessoa que estivesse me assistindo, exatamente porque a gente não tem qualidade de acessibilidade nenhuma, nem para chegar a ter acesso ao transporte, e muito menos dos transportes públicos. É claro que a gente sabe que hoje existe uma pequena parcela dos ônibus aqui, né, na capital, que são acessíveis, mas além de ser uma pequena parcela da frota, ainda assim são ônibus que não estão adaptados da forma correta. Tem as plataformas, mas aí as plataformas não são revisadas do ponto de vista mecânico para se fazer a adequação de tudo que é feito mesmo durante o dia, e aí como são feitas viagens e tudo mais de transporte de outras pessoas que também não são acessíveis, acaba tornando o material totalmente irregular, e aí ficam quebradas. Os motoristas não têm paciência de parar na parada do ônibus para esperar uma pessoa, principalmente a pessoa com deficiência que usa cadeira de roda, fica dizendo que a plataforma está quebrada e aí não tem acesso. A gente espera 2, 3 horas e quando vem um ônibus não consegue pegar porque a bendita plataforma está quebrada, ou então nem tá, mas aí o motorista diz que tá. Então assim, é quase que um desafio mesmo o cara sair de casa, é muita coragem, viu? A gente tem até um usuário nosso aqui, que é o Gutenberg, que é fã de postar os vídeos, inclusive criou até uma página na rede social que a gente faz a referência de João Pessoa inacessível, principalmente do ponto de vista dos transportes. Tem flagrantes de ônibus, ele filma, bota as numerações, faz as denúncias, todas em relação aos transportes públicos daqui da capital, e que em sua grande maioria não tem retorno nenhum. Para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência, a gente tem que, primeiro de mais nada, é que os poderes públicos e aí o controle social, que é o que nós fazemos, né, sociedade civil, tem que efetivar mesmo a questão da acessibilidade para ser implementada em todos os âmbitos. Está aí a lei e agora, mais recentemente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei da Inclusão, que estabelece todos os mecanismos, né, e normas que precisam ser efetivadas nos âmbitos de estruturas de prédios, edificações, calçadas, e aí do ponto de vista de barreiras atitudinais e barreiras de comunicação. Enquanto as DEF, nós estamos fazendo o nosso papel, que é estar nos espaços de controle social, cobrando para que essas leis sejam efetivadas. Agora, precisa de mais iniciativa dos órgãos fiscalizadores, eu acredito que sim, do Ministério Público e dos órgãos que são os fiscalizadores. Eu acho que eles precisam também pegar um pouco mais pesado e ter uma cobrança mais efetiva do ponto de vista de punição. Daquele que não colocar, ter um método de punição maior. Completou 10 anos de decreto, muito pouco foi feito e a gente precisa avançar mais. E para finalizar, em relação à área de comunicação, como a associação desenvolve o seu trabalho? Eu acho que dentro do estado da Paraíba, nós, enquanto associação, temos um trabalho pioneiro voltado para a área de comunicação inclusiva, diga-se de passagem. Nós somos, se não a única instituição que é dada uma ênfase para esse trabalho de comunicação, e a gente procura atenuar um pouco essas questões de comunicação inclusiva, todos os espaços que a gente tem participado. Nós levamos a nossa equipe de comunicação e voltado especificamente para essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem um projeto que é pioneiro também, que é a produção do programa Vocês Sem Limites, que é um projeto de comunicação formatado para que pessoas com deficiências e aí estudantes da área que envolve a temática da pessoa com deficiência e da comunicação possam juntos interagir e trabalhar de forma dinâmica essa questão da produção do programa mesmo. Temos parcerias com 2 universidades que disponibilizam alunos para que venham participar desse projeto voluntariamente, e a gente tem já produzido algumas coisas. Em breve a gente terá aí a apresentação desse programa em TV aberta, que é o que a gente está galgando para que isso aconteça, para que a população do estado da Paraíba tenha acesso também a um programa dinâmico, eletrônico, comunicativo, que vai inserir inclusão nessa pauta da comunicação de mídia e TV. Porque as pessoas com deficiências, elas têm condições de estar no mercado de trabalho, de estar dentro da sociedade, desenvolvendo atividades de uma forma inclusiva. É só oportunizar, com certeza a gente chega lá. Agradecemos a entrevista de Carolina Vieira, vice-presidente da ASDEF, Jonas Monteiro, para o programa Espaço Inclusivo. Muito
bem, essa foi a Carolina Vieira, vice-presidente da ASDEF, que é mais um exemplo de superação para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa. E agora, Tainá, quem é o nosso próximo entrevistado? É isso aí, Victor. Vamos agora falar de emprego com André Souza, que é coordenador administrativo da ASDEF e vai falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência e como são as seleções de emprego na ASDEF. A reportagem é de Otto de Souza. Muito bem, eu vou conversar agora com André Souza, ele que é coordenador administrativo aqui da ASDEF e vai falar um pouco para a gente do seu trabalho e sobre a questão do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. André, em primeiro lugar, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar do nosso programa e eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho aqui na ASDEF para os nossos ouvintes. Como o Otto falou, meu nome é André Souza, eu sou coordenador geral aqui, né? E é muito gratificante trabalhar na ASDEF. A ASDEF tem um modelo diferente de trabalho no quesito administrativo, é muito envolvente, é muito interativo com todos os demais departamentos, né? E é muito motivador, né? Todas as pessoas que compõem a sede, os departamentos, né, são muito presentes e interagem de uma forma muito dinâmica, né, para que a gente consiga realizar as atividades, né, garantir que tudo seja executado da melhor forma possível. Como você avalia essa questão do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Você acha que o preconceito ainda existe com uma certa frequência nas empresas? Essa questão de empregabilidade, né, é um assunto que vem se estendendo aqui no Brasil desde a década de 90, relacionado às pessoas com deficiência, mas eu posso dizer que nesses últimos anos, né, o cenário tem mudado, né, para um lado mais positivo. Não só através da lei de cotas, mas a gente vem se deparando com procuras de empresas, parceiros, não só para a questão de empregabilidade, mas para apoiar também as ações e as iniciativas em prol da pessoa com deficiência. A gente sabe que o preconceito sempre existiu por natureza, né? Não foi uma coisa que chegou depois de um acontecimento, não. O preconceito sobre as pessoas com deficiência é uma coisa que já veio nativa, mas nos dias de hoje, com essa mudança de pensamento, né? Com a questão da comunicação, da acessibilidade, de vários cases, né? Com vários exemplos, vários personagens se destacando no ambiente profissional, no social, a visão e a interpretação das empresas sobre a pessoa com deficiência vem mudando de uma forma positiva, né? As empresas agora vêm passando a se preocupar um pouco mais na questão de acessibilidade, porque eles compreendem que a pessoa com deficiência tem um poder de aquisição, né? Ele é um cidadão, ele é uma pessoa que consome também, e isso é interessante aos olhos de um empreendedor, né? De uma instituição privada. A lei de cotas tem sido motivador também, né? Para que as empresas procurem melhorar suas condições de trabalho, seu ambiente, que venha a incluir pessoas no seu ambiente de trabalho. Pois é, André, e é de suma importância que cada deficiente também possa ir em busca dos seus direitos, não só ficar em casa acomodado, mas sim procurar empregos, conhecer melhor novas empresas, para que eles possam garantir o seu espaço no mercado de trabalho, não é isso? É verdade. Tem o benefício que muitos não querem perder, né? Tem o fator família também, que diante da deficiência cria-se uma cultura de superproteção, né, que acaba inibindo o desenvolvimento do cidadão, né, da pessoa com deficiência. É um dos maiores desafios, né, que nós encontramos tentar atuar diante de um cenário como esse, né? É verdade. E para encerrar essa entrevista com você, eu gostaria de saber o seguinte: como estão as seleções de empregos aqui na ASDEF? Como as pessoas fazem para entrar em contato? Quais são as áreas mais procuradas? Fala aí um pouco pra gente. As seleções, a procura, graças a Deus, vem aumentando, né, das empresas, então as oportunidades vão aparecendo com mais frequência. E a gente tem aqui um departamento que é de inclusão e capacitação, né, onde ele faz todo esse processo, entra em contato com a empresa, faz uma visita técnica, analisa os postos de trabalho, sugere melhorias, né, adequações para garantir que o trabalhador com deficiência execute com segurança a sua atividade, aquilo que lhe é atribuído. A gente passa por um processo de divulgação, né, na mídia, em diversos meios, as pessoas ficam sabendo, né, se dirigem para a sede, né, passam por um processo de cadastro depois de uma seleção, e aí só a partir daí que a gente encaminha os selecionados, né, para o mercado. Agora, temos vários projetos aí em paralelo, né, com essas pessoas que de primeiro não são
classificadas, não são selecionadas, para propor a capacitação, através de treinamentos, através de cursos, para que essa pessoa cada vez mais possa melhorar seu currículo, né, e assim se tornar mais competitiva, né, aumentando as chances de ingresso ao mercado de trabalho. O contato que eu enxergo hoje, que ele é mais misto, né, na qual você pode, através de diversos meios, entrar em contato conosco, é através do site www.asdef.org.br, né? E lá em contato vocês vão encontrar os telefones, vocês vão encontrar uma aba para e-mails, né, para que vocês possam assim estar entrando em contato conosco, né, para maiores esclarecimentos. Ok, André, desde já eu agradeço pela sua participação aqui no nosso programa e fica aí o convite para você que quer conhecer a ASDEF através do site, como o André falou, procura lá os telefones que com certeza você obtém todas as informações de seu interesse. Otto de Souza para o Espaço Inclusivo. E acabamos de ouvir o André Souza, aqui no Espaço Inclusivo. E agora, Vitor, quem será a nossa próxima entrevistada? E agora vamos entrevistar Daiane Almeida, estagiária do setor de comunicação da ASDEF. A reportagem é de Otto de Souza. Muito bem, vamos agora com a próxima entrevista do programa e nesse momento vamos falar com Daiane Almeida, ela que é estagiária do setor de comunicação aqui da ASDEF e ela vai falar um pouco aqui do seu trabalho sobre a questão da acessibilidade na universidade e muito mais. Daiane, como é o seu trabalho aqui na ASDEF e há quanto tempo você está aqui exercendo a função? Eu estou na ASDEF há 1 ano e o meu trabalho na associação ele é basicamente a comunicação interna, apesar de também trabalhar um pouco a comunicação institucional com o público externo através das plataformas e redes sociais, mas o foco seria a comunicação interna, gestão de informações que circulam, a fim de amenizar os conflitos pela falta de comunicação entre os setores. Como você avalia a questão da acessibilidade em relação à comunicação, no que se diz respeito à questão de eventos na mídia? Então, falar de acessibilidade comunicacional ainda é um mundo muito distante na realidade que vivemos hoje no Brasil. Tanto na mídia aberta quanto em canais fechados, tanto em plataformas online, apesar de existir diversos recursos que facilitam a vida da pessoa com deficiência, infelizmente ainda é muito distante. Aqui na ASDEF, por exemplo, a gente tem um site que está 1 ano no ar e já identificamos algumas falhas e estamos correndo atrás de corrigir quanto à acessibilidade para a pessoa com deficiência e o deficiente auditivo. Quando a gente fala em canais abertos, nem se fala, né? Por exemplo, a gente não tem audiodescrição, a gente não tem a tradução em Libras em eventos importantíssimos, como o período de eleição, por exemplo, até a uma Copa do Mundo. Então, esse público, o deficiente visual e o deficiente auditivo em específico, eles acabam sendo excluídos de maneira generalizada. E outro assunto que se comenta muito entre os deficientes é sobre a questão da publicidade, questão de anúncio de produtos, os quais não têm acessibilidade. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão, como você vê a comunicação em relação à divulgação de produtos na mídia, em relação a essa questão da acessibilidade. Extremamente falha até o momento. Nós presenciamos alguns movimentos com o intuito de mudar, agora com o acesso à internet, tende a diminuir, mas ainda estamos muito distantes dessa realidade. Tanto nos supermercados falta acessibilidade para as pessoas terem autonomia nas TVs, na internet, nos canais de publicidades e comerciais, enfim. Eu vejo que, na verdade, falta uma vontade pública em fazer isso, em transformar a realidade e também falta um olhar clínico por parte dos empresários, das grandes marcas. Então, por exemplo, se uma Coca-Cola da vida faz uma campanha, como já aconteceu, de lançar latinhas com os nomes que vem na latinha em braille, isso poderia se popularizar se fosse uma política de grandes marcas, mas como não parte do topo da pirâmide, quem está na base não se preocupa, na verdade, né? Existe uma cultura em nossa sociedade de que as pessoas com deficiência ficam em casa e não têm vida, não participam, não saem, não consomem. Uma ideia totalmente errônea. Aqui trabalhando na ASDEF a gente percebe que as pessoas têm sim autonomia e que elas querem sim participar como consumidor, como cidadão, mas falta que se crie as condições ideais para que isso aconteça. Bom, e para finalizar aqui a entrevista com a nossa amiga Daiane, eu gostaria de perguntar o seguinte: durante o seu tempo de trabalho aqui na ASDEF,
Você tem alguma experiência que mais lhe marcou, algum evento ou até mesmo no seu trabalho, a partir do momento que você passou a conviver com pessoas com deficiência? Bom, eu costumo dizer que é impossível você não mergulhar nesse mundo e não sofrer uma transformação interna também. Eu melhorei muito como pessoa, tenho melhorado ainda e tenho aprendido muito como ser humano. E eu creio que nesse 1 ano, entre tantas experiências, teve um evento que me marcou muito, que foi o Seminário de Empregabilidade, que aconteceu em setembro, ou seja, fazia apenas um mês que eu estava na ASDEF. E ali eu ouvi diversos relatos de pessoas que trabalhavam, que se superavam, outras tantas que queriam e que querem muito se inserir no mercado de trabalho, mas por falta de iniciativa da sociedade isso não é possível. Eu acho que isso me marcou muito. Muito bem, desde já agradeço a sua participação, Daiane, aqui no nosso programa. Com certeza os seus esclarecimentos e suas opiniões foram de suma importância para os nossos ouvintes que estão aí na escuta do Espaço Inclusivo. Otto de Souza para o programa Espaço Inclusivo. E acabamos de ouvir Daiane Almeida, ela que é estagiária do setor de comunicação e falou um pouco do seu trabalho na associação. E todos sabemos que a prática de esporte é fundamental para uma vida saudável. E para finalizar o programa de hoje, nada melhor do que conversarmos com o atleta Gutenberg Cunha, que é usuário da ASDEF e pratica paraciclismo. Ele vai falar um pouco sobre a importância desse esporte na sua vida e sobre as competições que ele já participou. A reportagem é de Jonas Monteiro. E para finalizar a rodada de entrevista do programa, vamos entrevistar agora Gutenberg Cunha, usuário da ASDEF. Gutenberg, qual esporte você pratica e qual a importância do esporte na sua vida? Eu pratico o paraciclismo, sendo que no momento eu dei uma parada por conta que minha bike estava um pouco pesada e estava me lesionando. E para não ficar parado sem fazer nenhum esporte, eu estou no basquete hoje. E o esporte é de extrema importância na minha vida porque ele me dá qualidade de vida. Então eu nunca penso em deixar de praticar um esporte. Por isso que quando eu resolvi dar um tempo do paraciclismo, até eu conseguir trocar a handbike, partir para outro esporte, que no caso é o basquete. Para não ficar parado, meu corpo responder bem, até no meu dia a dia, porque eu preciso de estar com uma qualidade física para burlar essa inacessibilidade de João Pessoa. Então foi a melhor forma que eu encontrei e eu não largo o esporte para nada não. O que te levou a escolher esse esporte? Olha, eu escolhi o paraciclismo porque minha paixão por bicicleta é desde pequeno. Então, hoje eu sou paraplégico por causa de um acidente que eu sofri quando pequeno, aos 10 anos de idade. E sempre amarei bicicleta. Hoje é com as mãos, mas ainda continua a paixão do movimento, do pé de vela, no caso, e as rodas envolvendo sobre o chão, né, no caso. E eu escolhi o basquete porque é um esporte dinâmico, que é necessário muita agilidade. Eu já tinha uma certa admiração por ele, porque eu tentei, uns 6 anos atrás, ou há 7, me ingressar no time de basquete daqui de João Pessoa, mas só que eu não consegui por questões de saúde, sendo que agora eu tô conseguindo e tô gostando bastante. Eu vou continuar no basquete, tô me dedicando bastante, e quando tiver a oportunidade de voltar pro ciclismo, que realmente é a minha paixão, aí eu volto. Você já participou de competições a nível nacional e como vem sendo essas experiências? Olha, eu já participei de 2 competições a nível nacional, que é a Copa Brasil de Paraciclismo. Uma foi em São Paulo, na cidade de Peruíbe, e a outra foi em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Foi uma experiência para mim maravilhosa, porque nunca tinha viajado só. Viajei com uma handbike, que é um equipamento bastante grande, eu na cadeira de rodas e uma bagagem. Tipo assim, foi um desafio muito grande que no final deu tudo certo e contou como experiência na minha vida, sabe? Em Peruíbe eu fiquei em sexto lugar, e no Rio das Ostras eu fiquei em 8º. Eu carrego essa experiência pra mim e eu vou carregar ainda, né? Pelo resto da minha vida. Foi uma felicidade imensa. E para finalizar, uma mensagem que você quer deixar para que os deficientes que não praticam esporte passem a praticar? A mensagem que eu dou é que as pessoas que têm a possibilidade de praticar algum esporte, façam, porque vai lhe ajudar bastante. Como o nosso Brasil, né, não é muito acessível, ele ajuda você a manter um corpo suficiente para que você venha driblar as dificuldades do seu dia a dia. E ele é de extrema importância, até pela qualidade de saúde também. Você vai conseguir se alimentar melhor, dormir melhor e outros benefícios. Se você não conseguir se adaptar a um esporte, procure outro, porque são diversos esportes para o paradesporto. São diversos. Eu não sabia de alguns esportes que eu tenho vontade de fazer, que um dia eu posso até experimentar. Então é de extrema importância você procurar o conhecimento do esporte e tentar ingressar nele, porque, como eu já disse, vai lhe ajudar bastante na qualidade da sua vida. Agradecemos a entrevista de Gutenberg
Cunha, Jonas Monteiro para o programa Espaço Inclusivo. Muito bem, ouvintes. Esse foi o nosso último entrevistado, Gutenberg. Mais um exemplo de superação para todos nós. Pois é, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa Espaço Inclusivo, que vem sempre com a proposta de levar mais informação e conhecimento para nossos ouvintes sobre a história de vida de pessoas com deficiência e projetos especiais. Agradecemos a sua audiência e até o próximo encontro. Foi um prazer estar aqui com vocês em mais um Espaço Inclusivo e esperamos que esse programa tenha contribuído para todos e principalmente para as pessoas com deficiência. E não deixem de conhecer a Associação de Deficientes e Familiares, que tem muitas atividades e projetos de grande importância para as pessoas. E o programa de hoje teve a apresentação de José Vitor e Tainá Nunes, com as reportagens de Otto de Souza e Jonas Monteiro, edição, gravação e montagem de Otto de Souza e Jonas Monteiro, com a produção de Simone Elizabeth e Maiara Silva, coordenação do jornalista Dalmo Oliveira e direção técnica da jornalista Edileide Vilaça. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.